E o nosso debate agora é sobre o que nos faz adultos. O casamento já não é mais uma obrigação. Ter filho também não. Com o mercado de trabalho mudando, a carreira tá virando a coisa lenda. Quais são os marcos da adultice, então? Bah, quando é que você se sentiu adulto? Aí você falou, ih, menino. Já se sentiu? Tem 23 anos essa beleza. Também tem isso. Bebê, mano. Rapaz, não sei, eu acho que eu percebo quando eu percebi quando eu perdi minha adolescência, eu acho assim. E que momento? Teve um momento assim que você falou, ih, rapaz? Acho que desde que eu comecei a trampar, velho. Trampar. Você começou a trabalhar cantando ou tivemos outros trabalhei empregos duas antes? vezes. Trabalhei entregando marmita uma vez e outra Trabalhei entregando... 2 vezes. Eu gostei. 2 vezes dá uma impressão que foi tipo um dia, mas o 8 anos depois, ele mais fez um um favor, dia. Mas o da pra alguém. marmita foi 2 dias. Foi porque o primeiro dia eu fui, aí entreguei a parada assim, tranquilo. Quantos anos faz isso? Faz um tempo, acho que... Faz 5 anos já. Não, foi com 16, não, 17, o gás foi com 16. E aí você entregou a marmita num dia? Bem antes do rap, mano. Aí, no segundo, tipo, no primeiro dia, o filho do patrão já tinha largado meio assim, tipo, que ele também entregava. Só que ele falou o quê pra mim? Tem um compromisso muito sério pra ir agora, e aí você vai ter que entregar de tarde também. Aí eu já tinha feito de manhã e fiz o de tarde, né? Falei, primeiro dia é mostrar serviço. Mano, eu não ganhei nada, mas fiquei tranquilo. Falei, agora é funcionário do mês, pô. Aí cheguei no segundo dia, o cara falou a mesma parada. Eu falei, pô, não tinha como. Já tinha, tipo, grupo de rap, tá ligado? Tava pra ensaiar. Te demitiram. Aí falei que não ia. Aí o maluco meteu o maior carro pra cima de mim. Falou pra porra, me xingou. Peraí, eu tô observando aqui então que você não trabalhou 2 dias, você trabalhou 2 turnos. No segundo dia você foi embora. Não, mas eu trabalhei outro dia de manhã e fui embora de tarde. E o segundo emprego, o dia e meio. E o segundo emprego foi qual, hein? E o segundo foi com gás. Com gás? É, mas chato de entregar, hein? Alguém entregando gás? Isso aí quando eu morei no interior. Olha o gás! Mas você me tocando a mão. Não. É, tipo, tinha um mercadinho. Começou estranha essa história, qual era a parada. Eu tinha meio com a treta com a galera da cidade, assim, que... Não é com a galera, mas, tipo, com a família que tava brigando ali. Porque Com a milícia que... E aí não tinha os luxos, assim, devidos que o jovem gostaria de ter, entendeu? E aí eu fui fazer o corre no mercadinho, assim, também, mas não durou muito tempo. Não. Mas Deu aí uma você merda na sentiu que você cidade. tinha ficado adulto? Não, aí eu ainda não. Acho que... Ainda não, porque foi O cara muito tá entregando rápido. marmita, carregando botijão de gás, mas não, ainda tô uma criança aqui, tô molecão. Mas não foi bem aí. Eu acho que começou quando a gente começou... Quando o rap começou a dar certo. Quando eu e o Leozinho, a gente abriu a 999. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha mais tempo de fazer as coisas que me divertiam. Eu não tinha mais tempo além de fazer as coisas, eu tipo, não podia mais fazer merda. Eu acho que no momento que eu não podia mais fazer merda... Sei. Não podia mais brincar, perdeu o lúdico. Eu fiquei adulto quando eu dirigi. Quando eu dirigi a primeira vez, falei, caraca, eu tô fazendo aquilo que meu pai e minha mãe faziam, me levando pra escola. Aí eu percebi que, Eu também caraca, preciso tô de adultão. adulto quando eu fiz a coisa que seu pai e sua mãe faziam, Fábio. O quê? Conversar sobre o mundo? Bora, eu não preciso passar por isso, mano. Conversar sobre as belezas do mundo? O Fiote me falou Escrever assim, livros. mano, os caras trocam só ideia monstro, você vai trocar ideia com os caras, aí o cara manda uma dessa aqui de Cara, graça. mas sabe, eu tenho a impressão até hoje que eu finjo que eu sou adulto e dentro de mim eu sou... Esse bebezão. Não bebezão, mas assim, é difícil você... Eu não sei se é negação ou se é realmente um sentimento, uma coisa de personalidade, mas eu nunca tive um momento exatamente... Eu acho que assim, o dia que a minha mãe cortou minha mesada foi... Não desejo pra ninguém, né, MC? Não, nem sou eu que tô rindo, é o Baco. Eu tô serião porque eu tô tipo assim, empatia no bagulho. Existem várias Entendeu? realidades Tipo, mano, diferentes. aqui ó. Eu lembro disso, assim, que eu era
mó boyzão. Tá como até agora deve segurando ser. pra não rir lá. Não, mas eu era boy mesmo. Para de rir, cara. Respeita a história do mano. Assim era a tua vida, pô. Mas é o quê? E aí foi isso. Mas sabe o que é o negócio? Vou contar a história triste. Baco, história Envolve triste Nova normalmente York. é em Nova York. Se eu te contar um negócio, tu vai se matar de chorar agora. se prepara. Não, então, eu era, chorando eu era mó boyzão mesmo e tinha uma vida toda resolvida e muito irreal, porque o meu trabalho mesmo não dava um dinheiro para levar a vida que eu vivia. Um dia minha mãe se irritou e falou, acabou o dinheiro. E aí eu comecei a viver uma vida normal, que era, se não pagar, cortam, ou te despejam. E foi um desespero, eu lembro que o meu mundo acabou. Assim, ficou um desespero, porque eu ainda tinha, além disso, uma banca para manter. Né? Eu tinha que, não podia falar para os meus amigos que tinha secado a fonte, então eu tinha que continuar com a mesma posição ali, mas a vida desmoronando. Mas foi o que me fez começar a ir Acordar, atrás né? das coisas, porque se você fica numa situação de alguma forma... Mas ainda assim eu gosto muito de viver... De entender que esse lugar do adulto inventado aí pela gente mesmo, né? Por esse fetiche humano aí que fala que tem várias fases da vida, eu acho que não tem isso não, acho que não tem essa diferença não, é mais degradê do que ciclo, sabe? Porra, meu mano, eu tô pensando aqui que é dois universos tão diferentes que nós vem que você falou, tinha uma banca pra manter e eu pensei, ele era camelô também. Francesco, ali, você. Era 1815. Quando então a família real chegou ao Brasil. Numa carreata, Em 808, aportou Dom João. Então, o fogo tinha acabado. vou contar a história mais antiga ainda, que eu acho legal, que o modo como se entende o que é adulto muda muito de acordo com a época histórica. Boa. Então, por exemplo, isso eu adoro, assim, a etimologia de adulto é muito reveladora do modo como os antigos entendiam o que era ser adulto. Adolescente vem do verbo adolio em latim, que significa queimar-se. O adolescens é aquele que se queima enquanto se desenvolve. Esse é o adolescente, tá? O adulto é particípio passado de adolescente. Ou seja, se o adolescente é o fósforo que queima, o adulto é o fósforo queimado. Então, para os antigos, a fase adulta da vida era aquela fase em que você já não queima mais, já está queimado. Toda a sua vida já está definida. Isso não corresponde mais ao que nós hoje entendemos como adulto. Acho que a nossa época, principalmente depois dos anos 60, que inventou a juventude, não existia a ideia de juventude antes dos anos 60. Uma criança, por exemplo, eu tenho fotos do meu pai, cara. Meu pai, com 5 anos de idade, com 7 anos de idade, já estava de terninho, começando o ofício do meu avô, que era um imigrante libanês, que era um vendedor de seguro e tal. Não tinha esse negócio hoje de valorização, nem brincar e a criança, sua majestade, a criança, tudo girar em torno da criança. Com 7 anos já começava ali a ralar, botava um terninho. E a partir dos anos 60 começa essa coisa, com o cinema americano, James Dean, rock and roll, que vira a cultura da juventude. E hoje em dia fez uma espécie de síntese, assim, nós todos somos adultolescentes. Nós somos adultos que têm muita abertura ainda para a vida, ninguém está fósforo queimado. E uns continuam se queimando depois da Uns adolescência. continuam se queimando muito. Interessante isso. É bonito. Hoje em dia, o adolescente vai até... Quantas pessoas? A gente viu 25% dos adolescentes já adultos, até os 25 anos, moram ainda. De 25 a 30, De né? 25 a 30 ainda moram com os pais. Então, tá se prolongando, tá se Você é esticando. fósforo queimado, Francisco? Eu não sou não, velho, eu sou um fósforo Tá queimando muito ainda. né? queimando muito, mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade de adulto. Se eu tivesse que escolher um marco na minha vida para me tornar adulto, seria a paternidade, né? Isso Porque a paternidade tem uma coisa que é quando você é filho, meus pais são vivos, né? Você tem um teto sobre a sua cabeça. Quando você tem filho, você passa a ser o teto de alguém. Aí a responsabilidade é completamente Mas essa ficha caiu na sua cabeça nesse momento da paternidade? inteiramente, minha vida mudou inteiramente. A Eu sua? lembro que quando eu peguei a Estela no colo, assim, a primeira vez, foi a primeira coisa que eu pensei, assim, eu olhei e falei,
Puta que pariu. É uma resposta que não dá pra eu passar pra ninguém. Deu medo? Ligado? Lógico. Puta desespero, porque até então, mano, a sua vida é sua vida. Você faz o que você quiser com ela e, tipo, ninguém depende diretamente da sua vida. Mas você falou que ser adulto é liberdade. Então você está Sim. se contradizendo. Não, não tô não, parça. E outra também, contradição é uma característica da raça humana. Entendeu? Deixa eu viver. Agora, o teu paradoxo da vida adulta, pra mim, é o seguinte, mano. É você trabalhar, comprar o videogame e não tem tempo de jogar nunca. A primeira vez que eu transei, porque eu perdi a virgindade, foi horrível. Aí transei com a namorada, que é meio Você não natural. imagina pra ela. Faz 3 meses isso, viu, Baca? Se pra você foi ruim, A imagina primeira pra... vez que eu transei com uma pessoa que eu não tinha nenhum tipo de relação. Que de repente eu peguei, Primeira vez que eu levei transei pra com uma casa pessoa. e comi. Aí, isso foi uma coisa, assim, eu lembro quando terminou, eu pensando, cara, então isso que é a vida, cara. Eu joguei um papo, ela ficou afim, ela também jogou um papo, aí viemos aqui pra casa, penetramos legal aqui, rolou. E agora, falei penetramos no plural e pegou mal pra caramba. E aí agora, ela vai embora pra casa dela, eu vou ficar aqui, olha, acabou. E aí eu falei, cara, isso é a vida adulta. A gente tentar transar. É. Mas é engraçado. Pra mim, esse foi o começo da juventude. Começo da juventude. O momento do Acabação. Ih, rapaz. Eu nem vou falar nada, Vamos pro irmão. bolão. João, tô quer bem falar uma suave coisa pro bolão? Não é isso. Porque o sexo é um bom marco, assim, É. pra você. Eu lembro a primeira vez que eu transei, coitado de mim, né? Eu transei a primeira vez com 16 Quase que eu anos. achei que era coitado do rapa, coitado. Não, a primeira vez que eu transei foi com 16 anos, eu fui transar de novo lá pros 17, depois pros 18, e aí começou. Aí embarcou legal. Aí, eita, pai. Vou te falar, depois que engrenou... Ladeira abaixo, né, rapaz? Não, mas aí eu lembro. Aí, falar uma coisa séria. Eu lembro assim, da primeira vez que eu vi uma mulher deitada na minha cama e eu deitado nu, Isso. e eu falei, caraca, porra, eu sou um cara que transou. Exatamente. Eu sou um E tinha cara uma que- lua cheia nesse dia, entrando uma lua, eu falei, cara, que maneiro. Vocês vão traumatizar o Baco. Acho que nunca ouviu tanta história triste juntas. Calma que não acabou. Comentando aqui embaixo, você entra na conversa com a gente e curtindo e compartilhando, você chama mais gente para o papo. Toda semana tem vídeo novo, então se inscreva e ative a notificação que a gente avisa quando o próximo estiver no ar.